Então, vamos fazer a prece inicial. Então, vamos levar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, rogando a Ele que nos abençoe, que nos ampare em mais esse momento de reflexão, de estudo, que possamos nos conectar à espiritualidade amiga, para podermos nos inspirar a aprender um pouquinho mais, para que possamos praticar a caridade cada vez mais. Muito obrigado. E que a paz, nosso amado Mestre, nos abençoe hoje, agora e sempre. Bom, então é isso, meus queridos. Então, só para a gente contextualizar, né? O que a gente começou a ver a semana passada, a gente começou a estudar a questão da ansiedade. Né? Então, cara, você que está vindo aí agora, né? Eu e a Cleidenice, a gente fez um curso, né, do Jacob sobre a depressão, né? Que a gente vai estudar na sequência. E aí ele fala muita coisa da ansiedade também, da síndrome do pânico, né? Da ansiedade normal, né? Aí a Cleide estava até falando aí, né? As perguntas que surgiram, né? A respeito do transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG, né? Então, aí a semana passada nós vimos um vídeo, né? Bem didático do médico, né? Que ele mostra o que é uma ansiedade normal e o que é uma ansiedade patológica, né? Então, tá gravado o nosso encontro passado. Eu recomendo que assistam aí, porque a ansiedade todos nós temos, né? O que a gente tem que evitar é a ansiedade patológica. Porque a ansiedade normal é algo positivo, né? É o que nos move a vida, né? O que nos impele a ir atrás de alimento, entre aspas, né? A ir atrás daquilo que a gente precisa fazer, né? Etc. Né? Então, a ansiedade normal é plenamente justificável. Agora, lá no vídeo ele fala, né, que seria uma ansiedade problemática, né, ou patológica, né. Ele deu várias qualificadoras, mas uma das principais é quando a gente começa a limitar a nossa vida em coisas que antes eram normais para nós. Então, por exemplo, eu passo a não ter mais encontros, seja amorosos ou de amizades, porque eu estar na frente de uma outra pessoa conversando, isso me gera uma ansiedade tamanha que aí eu passo a evitar. Ora, não viver em sociedade você está limitando a sua vida. Ou a pessoa passa a evitar determinados meios de transporte, né? Alguns não andam de avião, outros não andam. Acho que foi até a Miriam, né? Falou que o cara não atravessava uma ponte. Né? Então, existe uma ligação muito grande, né, entre a ansiedade, a síndrome do pânico e até o transtorno obsessivo compulsivo, né, o chamado TOC, né? A gente viu isso um pouco no nosso encontro, né? Não é ideia de ficar repetindo aqui, mas tudo está em relação, né? Tanto que o Jacob, inclusive, trouxe algumas recomendações, né? No caso específico de toque, né? Que a gente vai ver aí em breve. Então, a ideia agora é vou apresentar mais uns vídeos, né? Especificamente agora para a gente diferenciar, né, o transtorno de ansiedade generalizada, TAG e o pânico, né? Então, agora a gente viu que seria uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica, né? Agora a gente vai ver a diferença entre as duas principais ansiedades patológicas, né? O TAG e a síndrome do pânico, né? Então, é importante a gente ter essa noção, né, para a gente poder até ministrar o melhor tratamento, né, para a pessoa, né. Então, eu trouxe, na verdade, dois vídeos, eu acho que eles se complementam, né, e aí a gente vai assistindo. Bom, vou compartilhar aqui com vocês. Vou aumentar aqui. Acho que já está todo mundo vendo, né? Tá. Transtornos de ansiedade específicos. Transtorno de ansiedade generalizada, também chamado de TAG, e transtorno do pânico. Você sabe qual é a diferença entre esses dois?
Olá, eu sou Cristiane Schumann, psicóloga na Clínica Casuly, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e sobre transtorno do pânico. Você sabia que existe uma diferença entre eles? Pois é muito comum que pessoas que tenham TAG também já tenham tido alguns episódios, alguns ataques, algumas crises de pânico. E é muito comum que pessoas que tenham transtorno do pânico também sejam vítimas do transtorno de ansiedade generalizada. Mas o que são esses transtornos? No que eles consistem? Quais são os principais sintomas? Falando um pouquinho sobre TAG, o TAG é um transtorno de ansiedade onde a ansiedade já está cronificada. Com relação à intensidade, os sintomas são um pouco mais leves, mas a pessoa já carrega o TAG, essa ansiedade, esse estado de tensão, de apreensão, de preocupação, já carrega isso ao longo da vida por algum tempo. Na verdade, a gente tem que falar de pelo menos 6 meses, com esses sintomas, para que a gente fale de um transtorno de ansiedade generalizada. Falando um pouquinho sobre os principais sintomas do TAG, é uma preocupação excessiva, exagerada, um estado de inquietação, dificuldade ou incapacidade de relaxar, de desligar, de estar fora, dos problemas cotidianos, e são pessoas que ficam com uma preocupação excessiva exatamente com esses problemas mais triviais. Então, por exemplo, com relação a contas a pagar, dinheiro, problemas familiares, possíveis problemas de saúde, a pessoa com TAG, ela está sempre preocupada com algum problema que é dela própria, de algum parente ou familiar muito próximo, ou até de terceiras pessoas que não necessariamente têm ligação direta com ela. Uma das grandes queixas do TAG é que no final do dia a pessoa está exausta, sem energia, porque, como eu disse, ela fica inquieta, tensa, preocupada durante todo o dia, muitas vezes tem uma aceleração do pensamento, o pensamento não para, mesmo que a pessoa por fora esteja plena, parecendo que está muito calma, muito tranquila, por dentro está aquele turbilhão de pensamento, de sentimento, de preocupação, um monte de "sis", e se isso, e se aquilo, mas e se aquilo outro. Então chega no final do dia, a pessoa que tem TAG, ela está exausta, já está muito cansada, Então essas são as principais características de um transtorno de ansiedade generalizada. Mas e o pânico? O que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico, ele se caracteriza por um conjunto de sintomas físicos, sintomas psíquicos e sintomas comportamentais que acontecem ao mesmo tempo, levando a pessoa a uma crise muito intensa de ansiedade que tem que estar acompanhado por um medo de morrer, ou medo de perder o controle, ou medo de enlouquecer. Os principais sintomas do ataque de pânico ou de uma crise de pânico são taquicardia, aceleração do coração, palpitações, sudorese, sensação de desmaio, queimação, sufocação, dificuldade de relaxar, parestesias, desrealização, despersonalização. Esses são os principais sintomas, físicos e psíquicos que o transtorno do pânico pode causar. Só de eu explicar o transtorno do pânico e o TAG, já dá para começar a entender a diferença entre esses dois transtornos? A principal diferença entre esses dois transtornos é a intensidade. O TAG é menos intenso e mais persistente, mais duradouro, mais crônico. O transtorno do pânico, ele é muito intenso, A pessoa passa por uma crise extrema, intensa, mas essa crise ela tende a ter uma durabilidade, Então ela tende a durar ali de aproximadamente de 15 a 30 minutos e ela passa. Nos dois transtornos tem uma sensação de exaustão, Como eu já disse, do TAG geralmente no final do dia e do transtorno do pânico geralmente depois de uma crise de pânico, de um ataque de pânico. Nos dois transtornos há muito gasto de energia, há muita preocupação, há muito medo,
No TAG, a pessoa está sempre em estado de alerta, sempre com medo de que alguma coisa aconteça, de que alguma coisa ruim vá acontecer. Então, se uma pessoa com TAG, ela está planejando alguma coisa, ela já planeja também os problemas que ela pode ter e possíveis soluções para aqueles problemas, e ela sempre se pergunta se ela será capaz de resolver esses problemas que ela própria criou na cabeça. E a pessoa com um transtorno do pânico, ela tem muito medo de ter uma próxima crise. Como as crises são extremamente desconfortáveis e desesperadoras, porque é literalmente uma sensação, uma iminência de morte ou de enlouquecimento, a pessoa que acabou de passar por um ataque de pânico, ela tem muito medo de passar por um ataque de pânico novamente. Bom, eu espero que tenha sido compreensível aí a diferença entre esses dois transtornos. No nosso canal tem 2 vídeos. Bom, gente, então a gente viu, né, um vídeo que eu acho que de uma forma sucinta, né, trouxe a principal diferença entre a TAG e a síndrome do pânico, né? Enquanto a TAG é um negócio mais moderado, mais contínuo, né, permanente, o pânico é um pico, né, bem mais violento, mas com uma duração bem menor, né? Lembrando, né, acho que a Karen não acompanhou, né, nós tivemos 2 ou 3 encontros falando apenas da forma como a gente deve lidar com a síndrome do pânico, das orientações que a gente tem que passar para as pessoas a respeito do relaxamento, né, da aceitação, né, tudo aquilo que a gente discutiu que o doutor Delfino nos traz, para que a pessoa passe pela melhor forma possível. Isso. Inclusive, até compartilhando um pouco com vocês, né, o Jacob me mandou um e-mail perguntando, né, a respeito do livro lá, do Vivendo Pânico Sem Drogas, né, enfim, né, aí a gente conversou um pouquinho, né, eu contei para ele mais ou menos como foi uma história, foi aquilo que a gente ficou naqueles vídeos, né, que a gente já fez, né. Então, achei bem interessante, né, porque são orientações muito valiosas, muito poderosas, né, que ajudam muito mesmo a gente a se libertar da síndrome do pânico, né? Como aconteceu comigo, né, e com tantas outras pessoas, né? E se libertar de uma forma rápida, sem dor, né? Então, realmente vale muito a pena, né? Então, eu tive encontro do Dr. Delfino, que a gente fala, né, a respeito da metodologia do Dr. Delfino. Vale a pena assistir também, né? Tá no nosso canal no YouTube aí, 2, 3 encontros passados a esse, né? Então é isso, né? A gente viu que a questão do tag, a gente tem que tomar cuidado, porque ela fala uma coisa interessante, né? Que é tipo assim, a gente vai planejar algo, já fica pensando nos problemas, nas possíveis soluções. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não que a gente não deva se precaver, entendeu? Não é isso, né? Claro que a maioria das coisas que a gente for fazer requer um mínimo de planejamento, mas cuidado para não ser negativo demais, sabe? Ficar aquele famoso ficar vendo pelo em ovo, entendeu? Ficar conjecturando muita coisa, porque isso, levado a um nível extremo, pode ser considerado TAG, né? Então, a gente vê que é importante ela trazer esses indicadores para a gente analisar, né? Como tem sido a nossa postura perante os problemas, né? Nossa postura perante aquilo que a gente precisa resolver, né? Nosso compromisso, né? Enfim. Então é bem interessante. Agora eu vou passar um outro vídeo, né? Algumas coisas eles vão até meio que repetir, né? Mas eu acredito que complementa, né? Esse médico é o mesmo que falou naquele primeiro vídeo que a gente viu na semana passada a respeito da ansiedade patológica e da ansiedade normal, né? Aquelas comparações, né? Então ele é um profissional muito bom, né? Eu acho que vale a pena a gente ouvir também o que ele tem a nos dizer, tá? Então vamos assistir o vídeo dele, né? Que ele vai trazer mais algumas considerações a respeito
da diferença, né, entre a ansiedade generalizada, o TAG, né, e a síndrome do pânico, né? Vamos lá compartilhar aqui, então. Faculdade de medicina, eu ia apresentar um trabalho de genética médica em grupo, eu estava super atrasado. Eu estava no trânsito, estava tudo parado, eu estava bastante irritado com aquela situação, minhas mãos suavam, meus músculos estavam tensos, pegando no volante do carro, e vinham muitos pensamentos na minha cabeça, que eu ia chegar atrasado, que eu ia tomar uma nota baixa, que o meu grupo ia brigar comigo. Quando eu estava chegando no anfiteatro para apresentar o trabalho, eu senti um aperto no peito, um aperto muito forte, meu coração começou a palpitar e parecia que algo muito ruim ia acontecer, minha cabeça ficou totalmente vazia e eu pensei, estou passando mal, estou tendo alguma coisa, eu estou tendo um AVC. Foi uma sensação horrível e eu nem sei quanto tempo durou. Essa situação é verdadeira e eu vou, no vídeo de hoje, explicar para vocês a diferença entre ansiedade e pânico, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. Como eu falei na introdução, eu vou falar sobre a diferença entre pânico e crise de ansiedade, entre a ansiedade geral e o pânico, que é uma dúvida que eu ouço muito, tanto no consultório quanto aqui no YouTube, nas redes sociais. Vou falar de uma forma muito prática, direta e objetiva. Mas antes disso eu peço para você que está olhando o canal a primeira vez, que você se inscreva aqui para receber conteúdos nossos 2 vezes por semana, falando sobre temas de neurociência, de depressão, ansiedade, como melhorar a nossa performance mental, como enfrentar as dificuldades do dia a dia com mais bem-estar, mais qualidade de vida. Ok? Bom, para fazer essa explicação da diferença entre pânico e ansiedade, eu vou usar o flipchart para explicar de uma forma muito simples e prática, para que vocês incorporem essa ideia e não esqueçam mais. Então, como vocês podem ver aqui nesse flipchart, eu listei os principais sintomas, tanto do pânico quanto da ansiedade. Tem alguns sintomas que são comuns, mas tem diferenças entre essas duas classificações. O que eu queria que vocês guardassem é que o pânico, ele é algo que é súbito, ou seja, de repente, e é extremo, é muito intenso, e a ansiedade é algo que é contínuo e progressivo, mas os dois são muito desagradáveis. Uma forma que eu gosto de explicar para os meus pacientes e também uma forma que me ajudou a entender isso quando eu aprendi na faculdade de medicina é pensar num filme de terror. Eu gostava muito de ver filme de terror, né, quando eu era criança. E nesses filmes de terror, uma hora ou outra tem uma personagem, um personagem que está andando num lugar escuro, deserto, onde a gente sabe que vai vir alguma coisa para dar um susto, mas ainda não veio. Essa sensação de tensão que vai criando com aquela música, né, de fundo, que vai aumentando devagarinho, né, essa sensação de tensão. Antes do susto, quando a gente sabe que vai vir uma ameaça, mas ela ainda não veio, essa tensão desagradável é muito próxima da ansiedade. Enquanto que, quando vem de fato o susto, né, quando vem algo ameaçando, isso está muito próximo do pânico. Com a diferença que no pânico, o corpo ele dispara a reação de susto sem ter essa ameaça visível. Por isso que é uma coisa tão enlouquecedora, é tão desagradável, porque nós não entendemos por que o corpo está disparando aquilo. Então vamos ver sintoma por sintoma. Eu coloquei aqui no meio sintomas que eles são comuns entre os dois quadros. Então aqui, nesse coração aqui com a setinha para cima é palpitação. Palpitação, coração batendo mais rápido, taquicardia. Isso ocorre tanto no pânico quanto na ansiedade, é muito comum isso. E aqui eu coloquei um pulmão, né? O pulmão eu coloquei 2 setinhas para cima, por quê? Porque o que ocorre é que a frequência respiratória ela fica maior, a gente respira numa frequência mais elevada, só que a sensação que nós temos é que o ar está faltando, nós temos uma sensação às vezes de sufocamento, uma sensação de que nós não conseguimos puxar o ar, então por isso que eu coloquei essas setinhas para cima e essa daqui para baixo.
Bom, na ansiedade, então, ela é contínua e progressiva. Então, continuamente a gente vai sentindo, né, esse sentimento de tensão. Então, aqui seria uma tensão muscular, principalmente no ombro, mas pode ser em todos os músculos. Aqui, esse rostinho tem a ver com uma irritabilidade. A gente fica muito sensível a ameaças e nós tendemos a atacar essas ameaças que vêm, essas potenciais ameaças que vêm na nossa direção. Então, em relação ao trânsito, até em relação às pessoas. A irritabilidade. Aqui eu coloquei esse rostinho aqui com essa gotinha de suor para representar tanto uma sudorese que pode acontecer, mas também um sentimento de cansaço, de fadiga, porque a ansiedade rouba muita energia da gente. E aqui, essa noite, né, com esse personagenzinho aqui acordado, representando a insônia, que é comum na ansiedade. Nós temos várias noites de dificuldade para iniciar o sono, ou que nós iniciamos e temos dificuldade de manter o sono. Então esses seriam os principais sintomas de um quadro ansioso. Enquanto que no pânico é algo muito extremo, rápido, intenso. Tem esses dois sintomas, aumentam a frequência cardíaca, aumenta a sensação de palpitação, aumenta a frequência respiratória, que vem uma sensação de sufocamento. Mas aqui, ó, existe uma sensação de aperto no peito, às vezes como uma pontada, às vezes como uma opressão, como um peso aqui. Existe uma sensação, um pensamento ou uma sensação de que algo muito grave está acontecendo. Ou um infarto, ou um AVC, ou eu estou perdendo totalmente a minha sanidade mental. Então, de que algo muito grave está acontecendo. Existe tremores. É muito comum um tremor que pode vir também com sudorese, mas o sentimento de que o corpo, que os músculos estão trêmulos. É comum também numa crise de pânico. Aqui, com essa interrogaçãozinha, né, seria para representar os possíveis sintomas de desrealização e despersonalização, que seria um desligamento temporário da realidade. A pessoa ela não se reconhece, ela sente que ela está fora do próprio corpo, ou ela sente que ela mesma não se reconhece, ou então ela sente que o mundo, a realidade está muito estranha, ela não reconhece as coisas, como se ela tivesse num sonho, em algo desconhecido, estranho. É uma sensação que não é tão comum, mas pode acontecer. Tem muito a ver com esse aumento da frequência respiratória e com a troca de gases, né, de gás carbônico e oxigênio que altera. Isso altera o nível de ácido e de base no sangue. Mas é o sintoma de desrealização e despersonalização, a realidade muda. E aqui é uma representação de um estômago, né, e o início do intestino, para representar sintomas de dor de estômago, de dor de barriga, de náuseas e do intestino sendo mais solto ou prender de uma vez intensa. Então esses são os principais sintomas. É claro que cada pessoa vai ter uma crise de pânico e de ansiedade de um jeito específico. Aqui eu coloquei de uma forma só para ficar fácil da gente gravar. Eu gosto muito deste gráfico que eu vou desenhar para vocês verem qual que é a diferença entre o tempo e a intensidade de cada um deles. Então, o pânico ele tem mais ou menos esse padrão. Começa a ansiedade que não está tão intensa e de repente vem um aumento muito abrupto de ansiedade e depois isso vai caindo, sendo que depois que passa a crise, o nível de ansiedade pode permanecer maior do que estava aqui. O que é importante? O pânico, então, ele começa e atinge o pico dele, ou seja, o máximo, num intervalo de tempo muito curto, em geral, em 10 minutos. E depois ele vai passando. Normalmente, isso daqui é variável, mas fica em torno, né, de 30 minutos. É claro que algumas pessoas isso dura mais tempo, outras pessoas dura menos tempo. E como a ansiedade fica maior, o nível de ansiedade fica maior, às vezes a pessoa tem a percepção de que a crise de pânico durou muito mais tempo. Mas em geral ela atinge um pico em 10 minutos e ela vai diminuindo. É muito difícil que ela dure mais do que 30 minutos. Na ansiedade, o padrão já é diferente. Ela é algo que é mais contínuo e progressivo e vai variando. Vai aumentando, vai diminuindo, vai aumentando, vai diminuindo, até que vai aumentando mais. E vai caindo. E ela pode durar minutos, ela pode durar dias, ela pode durar semanas, ou pode durar meses. Então, a ansiedade é uma coisa mais contínua, variável e progressiva. Quando a gente percebe que vai ter algo em que nós vamos ser desafiados ou uma situação que é muito aversiva, ela aumenta, depois tem alívios, aumenta, depois tem alívios. Então,
como vocês puderam ver, a diferença básica entre ansiedade e pânico tem a ver com a intensidade e a duração dos sintomas, mas nada impede que essas duas coisas aconteçam concomitantemente, de uma forma unida ao mesmo tempo, como aconteceu na descrição que eu fiz na introdução do vídeo. Eu estava num quadro de ansiedade, que era uma tensão contínua, devido ao fato de eu estar atrasado para a minha apresentação, e de repente veio uma crise muito aguda, uma coisa muito intensa, como um raio que caiu no meu corpo, muito desagradável. Então eu estava numa intensidade de ansiedade progressiva e de repente veio uma crise de pânico. Eu queria que vocês deixassem no comentário se vocês já tiveram momentos de ansiedade, se vocês já tiveram crises de pânico e se vocês estão conseguindo agora diferenciar quando que nós temos uma crise de ansiedade ou um quadro de ansiedade mais contínuo e quando nós temos uma crise de pânico. Nem sempre é fácil isso, mas conforme a gente vai entendendo e prestando atenção, a gente vai conseguindo descrever e a gente já começa a desligar no nosso cérebro esse circuito do pânico e da ansiedade. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bom, gente, então, eu acho que esse vídeo reforça, né, aquilo que a gente já viu, né? Eu achei ele bem didático, ele trouxe aquelas figurinhas, né, que deixou de uma forma bem tranquila para a gente entender, né, a diferença entre uma ansiedade contínua, né, seria no caso, que às vezes ele não chegou a mencionar a TAG especificamente, mas num grau maior, né, a gente pode considerar como transtorno de ansiedade generalizada, né, igual aquela mulher trouxe naquele outro vídeo que a gente viu, né, e a síndrome do pânico, né. Eu achei interessante também que ele fala a questão da desconsideração da personalidade, não reconhecer, né, então, local, né? Então a gente percebe que há alguma relação, né, entre esse pico de ansiedade e a esquizofrenia, né? Ou pelo menos alguns sintomas, né? Claro que a doença da esquizofrenia em si, como a gente viu em alguns encontros passados, né? Tem uma série de fatores que desencadeia, né? Obviamente não é a mesma coisa. Mas existem alguns sintomas que lembram, né? Então é importante a gente estar atento até para a gente não se precipitar, não dar algum diagnóstico, né? Ah, é X, é Y. A gente tem que tomar cuidado, porque muitos desses sintomas eles podem ser comuns em várias doenças diferentes, né? Sintomas parecidos, né? Então eu acho assim interessante ele ter falado isso, né? Então basicamente é isso, né? Eu acho que a gente, claro, quem vai dar o diagnóstico é sempre o médico, né? Então, não é nosso papel diagnosticar ninguém com a doença X, a doença Y, né? Lembrando que, volto a dizer, né? Tem toda uma técnica, né, para se curar a síndrome do pânico, né? Como a gente viu em alguns encontros passados. A questão da ansiedade também a gente precisa, né? A gente até comentou isso no nosso primeiro encontro sobre o tema, da questão da gente ter algumas atitudes que levam a gente a diminuir esse estado de ansiedade, né? Por exemplo, um contato com a natureza, tá, gente? Isso é muito libertador. Tá? A gente está num local de mata, ou a gente não conseguir uma mata de fato, pelo menos uma praça arborizada, um lugar onde tenha verde, tenha árvores, né? E aí a gente ficar próximo às plantas, isso é muito bom, né? São troca de energias, são energias puras que vêm dos vegetais, né? Então isso acaba diminuindo, né, a nossa questão da ansiedade, né? Também a questão da meditação, né, a gente poder se serenar a nossa mente um pouco, não é fácil, mas existem muitas meditações guiadas ali na internet gratuitamente, né? Existem livros, né? Existem, enfim, muita coisa a respeito, né? Eu acho que vale a pena a gente praticar na medida do possível, né? Essas práticas, porque realmente isso não é muito falado, inclusive no meio espírita, mas eu vejo como algo fundamental,
sabe? Uma meditação, um momento de contato com a natureza, né? Algo que nos leva a uma introspecção maior, a desligar um pouco da vida cotidiana, né? Ficar um pouco longe de celular, de redes sociais, né? Enfim, né? Coisas que nos mantêm, de certa forma, ansioso, né? E, e nessa vida moderna que a gente tem, isso é explorado à exaustão, né? Seja pelas redes sociais, né? Porque é só aparecer uma notificaçãozinha, a gente já fica ansioso. Nossa, quem será que mandou mensagem? Será que é alguma coisa? Na maior parte das vezes não é nada. Mas a gente fica, né? De maneira inconsciente, muitas vezes, nesse processo, né? E isso é extremamente prejudicial, porque a gente perde um tempo imenso, né? Que a gente poderia estar fazendo outras coisas, uma atividade física, um contato real com as pessoas, ou uma leitura edificante, né? Cara, não estamos aqui para demonizar, né? Ai, não vamos entrar mais. Não, não é isso. Esse tipo de interação faz parte da nossa vida cotidiana moderna, mas tudo com equilíbrio, né? Eu acho que tudo que a gente que é usado com parcimônia, né, não nos afeta, né? O problema é quando a gente vive só em função de uma coisa, né, e deixa de fazer outras coisas que também são relevantes, né? Então eu acho que a gente tudo passa pelo equilíbrio, né? A hora de ficar no celular, mas a hora de fazer uma leitura, a hora de estudar, a hora de fazer uma atividade física, são horas de focar naquilo, né? E tem até um livro muito bom, que é O Poder do Agora, né, que ele fala exatamente isso. A gente precisa aprender. Uma das formas mais poderosas da gente se proteger da ansiedade é viver no momento presente. Por exemplo, a gente vai lavar uma louça, por exemplo, uma atividade cotidiana, né, que todo mundo faz. Quase sempre a gente vai estar lavando a louça. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comer daqui a pouco? Qual respeito de compromisso à noite? Gente, já tentaram, por exemplo, eu estou lavando a louça, agora eu vou focar em lavar a louça. Olhar a água saindo, a bucha, viver aquele momento. Isso. Tá? Porque quando a gente vive no momento presente, a ansiedade naturalmente ela passa. Porque a ansiedade, né, tem até uma frase famosa, né, não sei quem é o autor, mas eu acho genial. A ansiedade é um excesso de futuro. A gente é uma preocupação contínua com algo que a gente sequer sabe que vai acontecer. Ninguém pode prever o futuro. É claro que a gente planeja, né? Claro que a gente, na medida das nossas possibilidades, a gente procura prever determinadas coisas, se programar, mas, na real, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? Amanhã, acho que a gente pode nem estar mais encarnado aqui na Terra, entendeu? Tudo pode acontecer. Então, eu acho que a gente viver nesse excesso de futuro, né, isso realmente é muito prejudicial para o nosso aprimoramento espiritual. Da mesma forma, como a gente vai ver ainda um pouco na mente, a depressão pode ser considerada um excesso de passado. Ou seja, a pessoa está presa a traumas, né, dessa ou de outras existências, né, ou a sentimento de culpa, né, ou enfim, alguma coisa que causou, né, ou foi um gatilho para aquele estado depressivo surgir, né? E então, só que novamente não estamos vivendo no momento presente, né? Então, viver no momento presente é uma vacina poderosa contra a ansiedade e contra a depressão. Não sei se vocês entendem a importância. E o que nos mostra de maneira magistral viver no momento presente? A meditação. Então, eu vejo como uma lacuna muito grande do movimento espírita não se falar da meditação. Cara, a meditação é fabulosa, existem várias. Você pega uma meditações budistas, né, que é praticado na Tailândia, é claro que tem várias correntes, mas tem todo um passo a passo, tem todas umas etapas, né, estados meditativos, né, menos profundos, mais profundos, aquele estado extremamente profundo que eles chamam de bem-aventurança ou dhyana, né,
né, que é quando você entra no estado de êxtase, assim. Claro, isso aí demanda muita prática, muitos anos, né, para se chegar. Mas é possível, né? Isso vai dando uma serenidade interior. Então, a gente precisa, pode e deve, né, se utilizar dessas ferramentas, né? Existem muita coisa, inclusive gratuita aí, para a gente aprender, né? Existem bons livros, como esse Poder do Agora, né? Livro específico de meditação. Depois eu posso pôr no grupo lá, né? Agora eu não lembro de cabeça. Mas já vi alguns livros também sobre meditação em si, né? Enfim. E eu acho que realmente é um aprendizado que vale a pena para trabalhar essa questão da ansiedade que a gente está vendo, né? Porque a gente precisa orientar as pessoas, né? Aliás, a gente precisa primeiramente nos orientar, né? Para que a gente consiga, de certa forma, vivenciar, né? Trabalhar nossas questões, nossas ansiedades, né? Todos nós temos um pouco, maior ou menor grau, né? Mas se tiver num grau moderado ou intenso, né, isso acaba nos prejudicando. Então, a gente precisa trabalhar essa ansiedade em excesso. Né? Fala excesso, como a gente viu, né? Ansiedade no nível baixo, ela é normal, né? E, na verdade, é fundamental para a manutenção da vida. Então, é isso. Então, uma das maiores recomendações que a gente pode dar para os nossos atendidos, né, e para nossos amigos, familiares, para a gente mesmo, é viver no momento presente. Meditação, né, contato com a natureza, né, focar naquilo que a gente está fazendo. Né, eu acho que tudo isso, de certa forma, contribui, né, de alguma maneira para a gente reduzir esse estado de ansiedade. É claro, né, que também existem outros hábitos, né, que o médico até citou no vídeo ali, filmes de terror. Gente, agora a gente volta lá no que o doutor Delfino nos falou. É importante que a gente não fique entulhando a nossa casa mental, sabe, de lixo, né, de porcarias, para que a gente não vá enchendo a ponto de ter um gatilho e começar a ter uma síndrome de pânico, uma ansiedade generalizada, entendeu? A gente tem que evitar programas sensacionalistas, né? Tomar muito cuidado agora que a gente está entrando nesse processo eleitoral um pouco mais inflamado, onde muitos defendem político A ou político B, né? E fica aquela disputa de ego, a gente defende, não sabe nem mais o que está defendendo direito, entendeu? E aí se esquece que é importante a gente viver aqui, agora, no momento presente, naquilo que nos compete a gente, né? Sem ter esse foco demasiado no que vai acontecer, né? Se o político X ganhar, o Y, gente, sabe? Isso aí, se a gente ficar se preocupando demais com isso, a gente não vive, tá? Não está na nossa alçada, tá? E a gente também não tomar cuidado também com fanatismo, né? Ficar defendendo X ou Y, sabe? A gente precisa viver de maneira tranquila, porque tudo isso causa uma sentimento de ansiedade muito grande, né? Que nos prejudica, tá? E isso é explorado nas pessoas, inclusive para meio de ganhar voto, entendeu? Tá? Isso é utilizado de maneira consciente e até inconsciente, tá? Então a gente precisa trazer para o nosso consciente essas questões para a gente poder estar atento, tá? Para não deixar com essas coisas, com essas disputas, né? Com esse tipo de... começa a nos prejudicar e nos levar a um estado de ansiedade, tá? Então é isso. Então, agora eu vou começar a colocar os protocolos, né? Aqueles que eu já disponibilizei no grupo ali. Existem alguns protocolos, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Basicamente, assim, deixa eu ver se está carregando aqui. Então, nós vamos ver o protocolo do TDM1, né? Que é onde tem mais a questão do pânico, né? Então, a gente já vai
de certa forma, estudar o TDM1, né, que é o primeiro passo do tratamento da depressão, com uma qualificadora a mais, ou seja, buscando tratar o pânico, né? Então, quando a gente for estudar o TDM1 normal, né, pessoas portadores de depressão, a gente simplesmente vai fazer esse mesmo protocolo, mas sem duas etapas ali, que é a etapa 14 e 15, né, em relação à síndrome do pânico, né? Então, a gente estudando... Neto, dê licença um pouquinho. Faz um adendo aí, porque o Daniel, aqui em Marília, a gente não trabalha assim, TDM1 nem nada. Então, às vezes, você está falando, explica para ele quando é que a gente aplica o TDM, porque senão ele não vai entender. Você vai estar falando em claro, inglês. não, é importante. Tá? Aqui em Marília é completamente diferente o protocolo, tudo é muito diferente, sabe? Sim, com certeza. Então, aí É ele... bom a gente fazer esse. É que na verdade é assim, Cleide. A minha ideia é entrar mais assim, nas etapas, quando a gente for estudar a depressão, na sequência, né? Aí sim a gente vai passar mas pelo porque, 2. Mas é bom sim, você dar esse toque, porque às vezes o que já está subentendido. é porque o Jacob dele, inclusive, ele, né, TDM 1, 2, para fazer a passagem e tal, mas ele não vai entender. Você está Sim, falando, sim. você vai começar, ele vai falar, o que é TDM 1, que para fazer a passagem, TDM 2. Aqui em Marília é completamente diferente, é um protocolo, assim, meio geral, e quem tem, assim, dores, que eles dão um passe para, assim, eles falam, para limpeza, bem rapidinho, né? Mais uma equipe, depois são 3 macas, vão para a maca, e depois ali tem o protocolo que foi montado, até eu e a Lígia íamos sentar, depois a Lígia teve gente, tal, recebeu visita, acabamos assim, eu e ela, a gente não sentou, é que eu estou aqui com as anotações. Então, faz só o dispersivo, faz a prece, o dispersivo longitudinal, só 3 vezes, que é para desobstruir, depois o dispersivo no esplênico, né, cruzado, também só 3 vezes, depois o longitudinal com aplicações fluídicas localizadas, lento, né, para vitalizar, e mais distante, que é calmante, depois, se tiver alguma dor, algum órgão, já entra algum órgão, tô com Ok, problema. mas ele fala 3 vezes, seria 3 vezes, 3 movimentos só mesmo? Então, é assim, né? E depois aí trabalha o órgão, né? Se tiver, faz uma captação antes, depois faz, se trabalha o órgão, então faz um dispersivo, né? Cruzado, e se tiver fazer arrastamento, até fui eu que comentei sobre o arrastamento, então ela põe o arrastamento, e depois faz um dispersivo longitudinal, tudo 3 vezes, tudo 3 vezes. Só aquele que é 3 vezes perto e 3 vezes longe. 3 vezes que seria assim, ativante perto, depois calmante, para alinhar o centro, depois faz dispersivo cruzado numeral, 3 vezes, e depois 3 vezes longitudinal nas costas, se a pessoa tiver problema de coluna, para aliviar a coluna. Daí já aproveita e já faz o reverso, né? Então, é assim, quando eu fui falar o tanto de vez tal, o pessoal assustou, porque são só 3 marcas e tal, mas eu não sei, sabe? Então, eu não vou... Eu e a Lígia, que é a coordenadora, ela tinha me chamado para ir para a casa dela, estava me ensinando onde era a casa dela, nós íamos sentar no domingo à tarde, mas acho que sábado à tarde. Aí ela recebeu visita, não deu, e depois ela montou lá, ela passou para mim tudo o que eu achava. Então, sabe, assim, outro tipo de trabalho, outra cabeça, muita coisa, assim, que eles estão incrementando, de eu ter falado, tal. Então, eu tenho, assim, não me falado muito. E é difícil, até eu falo para ela,
eu tenho meu jeito, né? Automaticamente você acaba fazendo do outro jeito, né? Mas eu estou me policiando assim para entrar no esquema. Então eu não tenho que dar muito palpite, falar muito, porque ainda mais que tudo indica que eu vou voltar para Araçatuba, então eu não quero, sabe? Eu vou ajudar. Cleide, mas eu acho que é importante a gente trazer, né, aquilo que a gente tem de experiência, não só a Eu nossa falei, casa, mas o pessoal, como. tem uns que são, eu senti que estão meio restritos, sabe? Assim, não estão muito É abertos. claro, Tem gente que é. a gente não Acho que pode vai demorar julgar, né? muito. Quiseram até limitar um tanto de gente para tomar o passe. Falei, olha, é difícil, né? Porque lá começa às 5 horas o estudo, mas 6, 6 e pouco começa o passe, vai até às 8, 8 e pouco da noite. Então, não é coisa assim muito demorado, né? Porque a gente está acostumado, vai até tarde aí. Mas, sabe aquela história? Ah, a pessoa começa a falar, porque Araçatuba é assim, pelo estudo. Mas eu tenho dado, meu livro, até Magnetismo Humano, está com ela está usando assim, ela diz que vai pedir, né? Porque quando eu mudar, eu vou pegar de volta, porque a gente precisa, né? Que é um livro de consulta. Então, a gente não pode O que a gente também. poderia fazer, Cleide, não sei, tá até me propondo aí, você lembra quando a gente, eu acho que você participou, acho que foi no começo do ano, né, que a gente fez um encontro diretrizes gerais, que a gente, não sei se você participou, que foi lá pro grupo, acho que foi dos animais, tá, formando na Araçatuba, mas aí entrou um monte de gente, que eu convidei algumas pessoas, aí eu sei que tinha umas 20 pessoas online, né? Não sei se você, não lembro agora que você estava, se mais alguém estava aqui, mas aí a gente estudou os principais movimentos, né? Dispersivo, concentrado, né? Enfim, de Não, eu não repente estava. isso aí, de repente isso aí pode, você pode passar aquela gravação, ou até poderia até, se te toparem, né? Mas a ideia, Cleide, claro, a gente pode, deve procurar ter orientação, né? Explicar o porquê, né? Mas também não há como forçar, né? Não há também como. Eu noto assim que. Eu falei até do pessoal de Bauru, daqui Bauru é tão pertinho, né? Não chega a 100 quilômetros. Eu falei, até a Cátia me deu o telefone do pessoal lá, como eles nos orientaram, para eles virem orientar certinho e tal. Falei com o Júnior, né, que é o coordenador dos passes, e falei com a Lígia também, que é o nosso coordenador, a nossa coordenadora, que é do passe para tratamento e tal. Mas eles, é ótimo e tal, mas não, né, eu não devo forçar. Sim, Eu acho que até eu consegui, pelo que eu vejo, muito, assim, sabe? Ela fez o protocolo, coisas que não. Eu falei para ela, precisa fazer, precisa treinar, não, né? Mas eu é acho que é aquela um coisa, né, passinho de Cleide? cada vez, Neto, Pelo né? menos, pelo menos estão trabalhando, né? A Não, maioria das casas, centros, né? Nem isso tem, né? é Então, um a gente grupo muito precisa. amoroso, é É, muito amoroso, muito unido, é dá maravilhoso. para Eu adoro desconsiderar. esse grupo, Sim. né? Então tá, é isso que eu tô. É isso, não, tá perfeito. Eu acho bom a gente ter certas considerações, né? E ir aprendendo aí, até para a gente poder, Eu tô né? aprendendo com eles também, muito, 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 muito. Então, Desculpa. não, tá, é bom, né? Mas enfim, né? Então, falando a questão do TDM. Né? Então, a ideia principal é a seguinte, que a gente precisa entender. Nós temos um corpo, né? Tem um corpo da matéria e tem um corpo energético, né? Que seria a aura, tá? Então, o que acontece? Essa aura, ela tem várias camadas, né? Existem 5 camadas principais, né? E pessoas mais espiritualizadas podem ter outras camadas externas mais envolvidas, mas em geral, pessoas nível mediano, nós, né, vamos dizer assim, existem 5 camadas principais, pelo menos, né? Então, basicamente, nós temos aqui a zona ativante, né, que é bem próximo, né, e aí a gente vai aumentando, camada 1, uma quase rente ao corpo, a 2, a 3, a 4 e a 5. Né? Então, quando a gente faz um concentrado não,
dispersivo em camadas, né, a gente vai fazendo movimentações, né, em cada uma dessas camadas, vai até a última camada e depois volta também, retorna a primeira, né. Então, basicamente é isso a ideia, né, da gente fazer esse TDM, né, é um tratamento de depressão pelo magnetismo, né, isso que chama TDM, né. E o TDM1, basicamente, a gente vai ver com mais propriedade quando a gente for estudar a depressão, mas como os chakras estão muito congestionados, né? Isso acontece na síndrome do pânico também. A energia não circula a contento, né? Isso pode desencadear a depressão, pode afetar as sinapses neurais, né? A produção de hormônios que dão bem-estar, né? Enfim. Então, a gente busca desobstruir esses chakras, né? E é por isso que a gente, como a gente vai ver no protocolo agora, a gente trabalha o eixo reverso das costas e o eixo frontal na frente, né? Basicamente, no TDM1, a gente vai utilizar dispersivo. A gente não vai concentrar. Por quê? Porque os chakras já estão todos congestionados. Por que a gente vai pôr mais energia? E aí vocês podem estar pensando, mas se a pessoa está com depressão, porque ela está com tumor, por exemplo. E aí a gente sabe que o tratamento de tumor é por meio de imposição, concentrados vigorosos, né? Aí, nesse caso, o Jacob até falando o curso dele, a gente vai ter que optar o que a gente vai tratar, né? Se for um câncer grave, melhor a gente tratar o câncer primeiro, senão a pessoa vai acabar desencarnando. Então, inclusive, quando foi trabalhar o tumor, pensar no órgão, não no chakra, né? Sim, Ele frisou bem isso, lembrado. Bem lembrado. né? Gente, Por exemplo, está com um tumor no pulmão, não vai pensar no cardíaco, o vai Cleide, pensar deixa eu só no falar aqui, pulmão. ó. A chamada vai encerrar, porque infelizmente a gente não está com aquela. Então, ó, vamos desligar que eu vou criar outro link e colocar lá no vídeo, no nosso grupo, tá? Uma pincelada, né? Acho que agora que a gente já falei a questão do TDM, né? Só complementando o Daniel, né? E aí depois, aí o paciente vai evoluindo, tá? Aí no TDM2, né? A gente vai ver ainda oportunamente, né? Aí já começam a ter alguns concentrados, né? Por quê? Porque a pessoa já está um pouco melhor, já dispersou, os chakras já estão circulando, né? Aí tem algum movimento de respiração também, né? Tudo isso a gente vai ver com detalhes, né? No momento oportuno. Né? E aí depois tem o TDM3, né? Que aí é um número de concentrados maior, né? Enfim, quando a pessoa já está bem melhor, né, em relação à depressão, ou a síndrome do pânico também, né? Enfim. Então, Não, e nem entre um e o outro tem uma avaliação, né? Porque a gente faz uma passagem. O que elas também concordam, que o pessoal também aqui concorda, aqui em Marília, que falta, assim, a entrevista, que não tem local, sabe? Não tem equipe treinada, tal, para ver como é que a pessoa está, se melhorou, para ir direcionando o trabalho. Eles sentem também falta disso aqui, todos eles sentem, mas não tem como, sabe? Já pensaram e tal, e quem vai fazer, para perguntar, né? Como é que foi da última semana para essa, aquela entrevista que a gente faz aí. Realmente é necessário, mas me parece que aqui está sendo inviável de fazer, que falha muito, né? É muito importante para a gente, como passista. que para a gente ter, né, toda essa estrutura, né, requer um número de voluntários grande, né? E, às vezes a gente não consegue tantas pessoas assim que proponham a ajudar, né, e principalmente assumir aquele compromisso, né, de maneira cotidiana, né? Porque ir uma, duas vezes é fácil, né? Agora, com a pessoa aí pegar realmente aquela rotina e ir sempre, né? Isso aí já naturalmente é um pouco mais difícil, né? A pessoa tem que estar bem comprometida aí para poder abarcar de fato, né? E ter esse compromisso, né? Com levar com seriedade, né? Então, é claro, né? A gente não é porque nós estamos com poucas pessoas que a gente vai deixar de fazer o trabalho, né? Enfim,
a questão de conversar com o paciente, acolhimento, isso é fundamental, né? Isso aí é uma etapa basilar, né, no tratamento, principalmente no tratamento de depressão, né? Onde muitas vezes aquela pessoa ela precisa desabafar, né? Ela precisa. Então é bem importante isso, né? É claro que existem outras formas da pessoa conversar também, né? Como o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, né? Onde alguns voluntários ficam em alguns horários específicos, né? Disponíveis para conversa, né? Ou mesmo para chat, né? Hoje em dia dá para escrever até por mensagem, né? Então eu acho que são formas da gente poder, né? Ajudar, né? Levar um pouco melhorar um pouco, né, a eficiência dos nossos assistidos, né, no tratamento. E aqui o importante é o amor, o carinho que o pessoal tem, sabe? É muito acolhedor. Então, isso pesa bem na balança, sim, para ajudar. Com certeza. Bom, então vou mostrar, né? Acho que já pelo avançar da hora, acredito que não vai ser possível a gente terminar os protocolos, né? Ou mostrar certinho. Mas pelo menos a ideia é compartilhar, né? Deixa eu abrir aqui, parece que deu uma travada aqui. Deixa eu abrir de novo aqui. Aí. A ideia é a gente, pelo menos, ter uma noção, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Agora sim. Bom, então, temos o TDM1, né? Que aqui, ó, temos o protocolo da ansiedade. Eu vou até começar pela ansiedade, né? Porque ele é um protocolo um pouco mais simples, né? E é algo assim muito comum, né? Absolutamente, a gente pode até mesmo em estado de ansiedades pontuais, eu acredito que dê para a gente utilizar esse protocolo. Tá? É um protocolo bem simples, né? E para o Jacob ter trazido ele é porque provavelmente ele tem tido bastante resultado. Tá? Então, já mostrando, né? Quando a gente for falar. Então, isso aqui é para ansiedade normal, né? Às vezes a pessoa está com uma ansiedade pontual, né? Está passando por algum problema específico, né? Que majore isso, né? Enfim, aí a gente pode usar esse protocolo. Mas ó, veja bem a ressalva que eu vou fazer. Se a pessoa tiver com transtorno de ansiedade generalizada, aí o que a gente vai fazer? Olha só. Isso aqui foi uma das novidades que o Jacob nos trouxe. Ó. A gente vai 3 vezes o TDM para pânico, né, que é aquele que a gente tinha começado aqui a discutir, esse maior aqui, e 3 vezes o protocolo da ansiedade. Aí depois volta para o pânico de novo, depois volta para a ansiedade. Tá? Então, se a pessoa tiver com aquele estado de ansiedade moderada ou alta contínua, mas sem aqueles picos, né, de medo de morrer, né, típico do pânico, né, aí a gente vai fazer essa intercalação, tá? Intercalar o TDM com o protocolo da ansiedade no caso da TAG. Né? Repetindo, tá? Novamente, né? Não somos nós quem vai diagnosticar com a doença X ou Y, tá? Isso aí, naturalmente, a menos que a pessoa não saiba, né? Não tenha a menor ideia, né? Mas mesmo assim, ainda a ideia é que a gente oriente, né? Essa pessoa, na medida do possível, a procurar, né? Uma ajuda, né? Para poder ter um diagnóstico de um profissional da saúde, né? Então é isso, só fazendo essa ressalva, né? Vamos agora, então, entrar um pouco no protocolo da ansiedade, né? Que é basicamente o seguinte, né? Uma oração inicial, né? E aí dispersivos gerais em camada nas costas. É isso que o Jacob tem. Eu acho que essa é uma das maiores modificações que a gente vai ter em relação ao TDM que a gente praticava anteriormente e o de agora. Por quê? Porque da mesma forma que no protocolo da Covid, né, que o Jacob nos trouxe, né, que é um protocolo também relativamente recente,
a gente começa a trabalhar pelas costas, no eixo dorsal. E por quê? E aí o Jacó fala isso, porque a gente trabalhando o eixo das costas, as energias vão fluir muito melhor. E faz total sentido. Na coisa que a gente, o que adianta a gente ficar dispersando aqui o eixo da frente e tal, e nas costas tá tudo congestionado? A energia não vai sair do lugar do mesmo jeito. Então, é É, por isso. você viu que interessante dele ter falado que as energias vêm, passa aqui na frente, depois sai no reverso. Se o reverso estiver congestionado, ela não faz esse movimento assim, né? Então, Exato. a gente limpa as costas e depois, a hora que a gente for limpa a frente, depois, a hora que for trabalhar, aí vai dar para fluir bem as energias. Você lembra disso? Sim, sim, exatamente. É isso mesmo. E por isso que a gente faz o. Começa a trabalhar primeiro o eixo das costas, né? Dorsal. Então, ó, etapa 2. Preciso gerar uma camada nas costas. Uma camada. Tá? As 5 alturas, lá, 5 a 6 movimentos em cada altura, né? A gente vai fazer, né? Então, daí depois a gente vai fazer, ó, de preciso transversal em camadas numeral, aqui atrás. Mesma coisa. Aqui, ó, numeral. Então a gente vai fazer de preciso transversal, aquele assim. Depois, dispersivo transversal em camadas no reverso esplênico. Vocês percebem que aqui a gente está trabalhando o eixo nas costas. Primeiro a gente fez em camada, nas costas, depois transversal em camadas numeral, e agora no reverso esplênico. Onde que é o reverso esplênico? Ora, o esplênico não está aqui a 45 graus, saindo aqui à minha esquerda. Então, se eu jogo 180 graus para trás, vai estar saindo aqui. Na diagonal também, na 45 graus, nas minhas costas da direita. Né? Então, a gente vai fazendo dispersivo em camadas reversas, em camadas, né, no reverso esplênico. Né? Aí depois etapa 5, ó, alinhamento no refluxo. Ora, aí a gente vai dar o comando mental, né? Aí de forma parecida com o que a gente já fazia no TDM1 antigo, né? Para a gente alinhar os chakras. Então, a gente vai fazer novamente expressivos longitudinais gerais em camada. Novamente. Só que agora com a ideia de alinhar, né, o nosso chakra das costas. Aí depois a gente vai colocar o paciente de frente, né? Expressivo transversal em camadas no esplênico, de frente. Né? Aí depois, ó, alinhamento de centros vitais no eixo frontal. Ou seja, a gente alinhou, vai fazer expressivos gerais longitudinais novamente, mas agora com o comando mental de fazer esse alinhamento. Vocês percebem que é sempre em camadas, né? Por fim, a magnetização da água, né? E a oração final. Né? E agora vem uma recomendação muito, mas muito importante que a gente precisa ter em mente. Tá? E essa é uma das diferenças principais entre a ansiedade e a depressão. Tá? Ô, Quando a gente Neto, só fala, assim, vê se eu fiz essa anotação, que quando a gente vai alinhar o refluxo, a gente começa do genésico até a cabeça, começa de baixo para cima? não, é sempre de cima para baixo, Cleide. Inclusive, o Sim, Jacob não, o deixou bem fluxo. claro, não, no Sim. refluxo também. Por quê? Porque a Ah, energia tá. circula do chakra. Saca de cima para baixo. Não, de Por cima quê? para baixo, Porque os sacas de cima, eles são mais sutis. Se a gente são ficar jogando de superiores. baixo para cima, a gente vai jogar energias mais pesadas. Não pesadas, é mais não é grosseiro no sentido negativo, mas é menos Não, não sutil. é.
menos sutil, entendeu? Isso, Não, eu só queria... É que eu fiz uma anotação aqui, que eu fiquei em dúvida, eu anotei. Deixa eu Não. perguntar O pro Jacob, Neto. inclusive, deixou bem Tá claro, tá? Tá Que é bom. sempre de cima para baixo, tá? De Tanto no cima para eixo baixo. frontal como no eixo dorsal, tá? Cuidado, tá? Porque se a Da gente cabeça, né? se a gente Para fizer os pés. movimento de baixo para cima, a gente vai congestionar, tá? Então, na verdade, isso é algo que a gente não pode fazer. Então, a orientação em relação à direção da gente vai fazer os movimentos é sempre da cabeça aos pés, Aos tá? pés. Então, só queria essa confirmação. Sim. Esteja no Você eixo aqui frontal na e frente dorsal. é isso. Eu só queria essa confirmação quando era no reverso, Sim. atrás, tá? E então, bom, então é isso, né? Então, eu ia falar aquela recomendação importante, né? Olha só. Quando a gente, então, gravem isso, tá? Porque isso é uma diferença fundamental que nós, magnetizadores, terapeutas, né, que estão procurando curar essas pessoas, a gente precisa ter em mente, tá? Se a pessoa que a gente for atender tiver com problema de ansiedade, ou pânico, ou TAG, enfim, qualquer uma dessas situações que envolvam uma ansiedade anormal, a gente vai procurar aumentar um pouco, tá? Não estou dizendo para não fazer, mas a gente vai dar um up, um a mais ali na zona calmante. Ou seja, a gente começa a fazer na primeira camada, na segunda, lá, os 5, 6 movimentos que a gente costuma fazer. Na hora de chegar lá na zona calmante, a gente pode fazer um pouco mais. Faz 10 repetições, 12, entendeu? Mas vai depender do que a gente sentir. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, né, de acordo com Jacob, dispersar mais a região calmante é mais eficiente. Agora, em relação à depressão, como a gente vai ver ainda, é justamente o oposto. Quanto mais depressiva, maior o grau da depressão mais forte, mais a gente tem que fazer, priorizar a região ativante. Eles entenderam a diferença? Isso é bem importante. Então, num portador com depressão, a gente vai fazer em camadas, normalmente, aí as 5 camadas e tal, só que a gente vai dar um up a mais, entre aspas, na região ativante, próxima ao corpo. Na primeira e na segunda camada aí, provavelmente. Então, gente, isso é bem importante, tá? Até porque se o Jacob nos trouxe isso, é porque ele pôde constatar isso na prática. Sim. Aí até que ele falou que na ansiedade, os dispersivos têm que dar muito na área calmante, como você falou, que são essenciais, bastante quantidade. Eu queria esclarecer uma dúvida aqui com vocês. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Pelo que eu estou percebendo, esse protocolo da ansiedade, ele é praticamente quase igual ao que a gente trabalha com o TDM1. E só que as pessoas têm chegado para nós, assim, com essa... desculpa. A gente está recebendo protocolo que a pessoa está lá com depressão e ansiedade. Isso eu acredito que quem identifica é o entrevistador, que ele não chega para nós com o diagnóstico do médico, correto? Então fica complicado a gente mudar esse protocolo, aplicar só a ansiedade. No caso aqui, o protocolo da depressão, TDM1, ele não é efetivo tanto para a ansiedade quanto para a depressão? Se é trabalhado dessa forma? Então, a orientação que o Jacob traz, vou colocar aqui a imagem de novo. Porque aqui nós temos o TDM1. Acho que não vai dar tempo para a gente adentrar aqui no protocolo, vai ficar para o encontro que vem, né?
já por conta do horário. Mas aqui, ó, o TDM1, tá? Ele serve para depressão, mas o que ele tem a mais para a ansiedade? Lembrando que o pânico, síndrome do pânico, é um tipo de ansiedade, tá? Essas etapas aqui, ó, 14 e 15, dispersivo por impacto no eixo do umbilical meio-meio, perpendicular em camada, também nesse eixo aqui, umbilical meio-meio, que seria o reverte do umbilical. Então, quando a gente aplica esse protocolo aqui completo, ele já, de certa forma, já serve já para a depressão e também para o pânico, porque, na verdade, o protocolo da depressão, a gente vai simplesmente tirar o item 14 e 15, o resto vai continuar. Tá entendendo, Karen? Agora, se Eu estou entendendo, eu achei bacana. Agora também eu tenho uma outra dúvida. Quando o Eduardo de Bauru veio para cá, o que foi passado para nós? Eu gostaria até de saber se foi passado alguma informação diferente do Jacó, mais atualizada. Ele passa para nós que o pânico ele só pode ser aplicado a partir do TDM2. E se o paciente vier com diagnóstico médico, que ele tem pânico. Porque às vezes é o que eu estou falando para vocês. O paciente ele chega, ele fala que ele tem ansiedade, que ele tem pânico, que ele tem depressão, mas é o que ele acha que ele tem. E para nós ali, passistas, você vai pela ficha, né? O Jacó fala alguma coisa, Neto? Ele fala que já pode aplicar o pânico junto com o TDM1, ficaria um protocolo completo ou não? Você continua seguindo para começar no TDM2 aplicar o pânico? O Jacob, né, Cleide, você está aí, né, não me lembro em nenhum momento dele falar isso, não. Ele recomenda já fazer o protocolo do pânico já no TDM1. Tá? Essa é a recomendação que ele nos traz. Ele não faz essa ressalva. Já no TDM1, né? Já no 1. Então, a pessoa... Mas, na verdade, eu acho que a síndrome de pânico em si, dos três aí, eu acho que é o mais fácil da pessoa, da gente ter certeza que é. Porque o pânico, ele é muito, assim, algo muito intenso. Em geral, vai vir aquela sensação de medo, né? Aquela coisa. Então, isso é muito, digamos assim... Claro que varia de pessoas para pessoas, mas é muito facilmente perceptível, né? É diferente da depressão, que é uma coisa que jamais, muitas vezes um pouco mais sutil, né? Uma coisa que pode ficar nas entrelinhas, ter a depressão, ter uma melancolia, ter uma ansiedade disfarçada. O pânico, eu acho que, pelo menos na minha ignorância, né? Eu acredito que seja mais fácil de identificar. Porque ele é uma coisa muito intensa, é um pico, né? É um negócio que vem do nada, né? Do nada, né? Entre aspas. Né? Então, Karen, eu acho assim, o que eu penso? No mundo ideal, o certo era a pessoa já vir com um diagnóstico médico. Tá? Eu acho que esse seria o mundo ideal. Eu sei que não é o que acontece na prática. Né? Então, infelizmente, né? Então, assim, já que na prática não é o que deveria ser, né? Então, o que eu sugiro? Tá? É claro que a experiência, né? Não dá para engessar, né? Não dá para adotar isso como verdade absoluta. Mas o que eu sugiro? A gente perguntar para a pessoa se ela tem um sintoma de pânico, tá? Porque é algo que eu acho que é mais fácil da pessoa identificar. Porque o pânico é um negócio súbito, né? Quem já teve, eu já tive. Então eu sei como é. Você tá do nada, entre aspas, vem aquela descarga de adrenalina e começa a taquicardia, a falta de ar, a pressão, né? Aí vai depender de... O pânico, a gente identifica ele facilmente, né? O que eu estava em dúvida, a hora que vocês começaram a falar... Era na questão do protocolo da ansiedade, mas pelo que eu percebi, dá para a gente manter o mesmo protocolo, olha, né? Neto, você lembra que quando o Jacó falou assim, por exemplo, a pessoa tem câncer e tem depressão, qual que vai tratar primeiro?
Você vai Então, aí, fazer isso o aí, protocolo do câncer ou da depressão? Ou do pânico, da ansiedade, quer que seja. Então, ele falou assim, você vê qual que está pior. Lembra que ele falou? Tá certo que são protocolos diferentes. Então, a pessoa está muito ruim de câncer, vai primeiro cuidar do câncer, porque não vai poder fazer os dois protocolos. E depois da depressão. Agora, não sei, na minha visão, assim, ele não falou nada, mas se, por exemplo, a pessoa tem depressão e tem pânico, ansiedade, o que eu vou tratar primeiro? Está ali na ficha, como que ela está? Ela foi diagnosticada com pânico, ela está tendo crises terríveis. Vamos cuidar dessa crise, que é uma depressão, que tudo, no fundo, é uma depressão, na minha visão. De leiga, a depressão, tanto é o pânico como a ansiedade, tudo. Se você não tiver depressão, você não chega até lá. Sim, Então, aí Mas, você, vê lá pela entrevista, como que é, o entrevistador tem que ser bem assim, trabalhado, bem esclarecido, bem orientado. Se a pessoa tiver só uma vez lá que deu pânico, então vamos tratar, ou fazer o TDM1, depois a gente encaixa esses movimentos da ansiedade. acho que se fizer o protocolo completo, qual que é a minha dúvida? Vou pontuar de novo. Eu sei que você falou. Tipo assim, se eu fizer o protocolo completo, eu só tô um pouco corridinha, porque 10 horas eu faço o Evangelho no Ar, eu vou ter que sair. Eu prometi que eu ia levar essa resposta para o pessoal na quarta-feira, amanhã. Por isso que eu queria esclarecer com vocês. Se eu fizer o protocolo completo, o que a gente atende é ansiedade, depressão e pânico. Dentro desse protocolo completo, eu consigo atingir essas 3 coisas. Sim, exato. E se ele não tiver pânico, bacana, eu não preciso fazer o do pânico. Mas a ansiedade e a depressão é um protocolo só. É isso que eu queria, assim, alinhar com vocês. É isso mesmo? Assim, a diferença é, Karen, é se a pessoa tiver o TAG. Tá? Aí a gente vai, porque eu entendi a sua dúvida, mas eu vou colocar de novo. Olha só o que acontece. A pessoa tendo o TAG, olha aqui. Uma coisa é a pessoa ter uma ansiedade pontual, entendeu? Isso aí todo mundo tem. Agora, se a pessoa tiver TAG, ou seja, aquela ansiedade crônica, generalizada, aí a orientação do Jacob é essa aqui, Karen. Tá? Aí, a gente vai fazer 3 vezes seguida o TDM1 para o pânico, que é aquele protocolo maior, e depois 3 vezes seguida esse protocolo simplificado aqui. Entendeu? Pelo menos foi isso que o Jacob nos passou. Ué. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que na entrevista da pessoa, foi fazer com a pessoa, naquilo que ela falar, é claro que muitas vezes o que ela fala pode não necessariamente ser o que é, mas isso a gente também precisa ajudar a pessoa a identificar. Mas se a gente, na minha visão de leigo, entendeu? Se a gente perceber que a ansiedade ela se sobrepõe à depressão, mas a pessoa... Aí aplica esse protocolo, faz diferença. Aí eu acho 3 que vezes TDM1 para pânico. Tá, então aí eu entendi. Exato. Aí faz, então, 3 vezes o protocolo do TDM1 para o pânico, aplica ele completinho, depois 3 vezes o protocolo da ansiedade. Ela não precisa passar porque o protocolo da depressão é enorme, né, gente? É que, na 16 verdade, a 18 passos. Eu acho que tudo depende menor. da reação, da entrevista está melhorando, ela não está? Como que a pessoa está sentindo? Não, estou piorando, então vamos mudar. Sim. Geralmente, no TDM1, ela vai melhorando. Aí a gente continua, TDM2, TDM3. É difícil você aplicar um TDM1 que a pessoa não melhore. Mas o que eu estou achando interessante é quando é só, porque às vezes é assim, às vezes a pessoa está com problema de ansiedade. E a gente aplica o TDM1. Então, reduz o protocolo, reduz o tempo de tratamento dela, né? Legal. Achei muito bacana. O resultado. Aí você vê o resultado. A entrevistadora vai falar o resultado. Isso. É isso que eu tô falando. Muito interessante. Se a gente vê... Então, para a gente fechar, fazer um resumo, entendeu? Quando que a gente vai usar esse protocolo aqui?
Esse de aqui da ansiedade. depressão e síndrome do pânico. Tem já as pessoas ali que estão já com essas doenças, no caso, né? Aí Sim. a minha dúvida é, tá dando TDM1? Continua dando TDM1 ou a gente já vai direto pro protocolo certo? Já para o TDM1 ou vai aplicar os dois juntos na mesma pessoa? Não, Ô, Miriam, isso a gente vai ter que ver os protocolos que tem lá, repassar e conversar caso a caso, né? Eu acho que assim, mudar todo mundo, a gente tem que ver como que as pessoas fazem, isso aí eu acho que a gente vai deixar para tratar lá na sala mesmo, caso a eu acho que caso. vai ser Cada caso um, e cada um reage de um jeito também, né? Sim, sim. não dá pra gente generalizar, colocar uma regra geral para todo mundo. Mas, gente, é só pra gente fazer fechamento, tá? Até porque a Karen precisa sair também, nosso Eu horário vou também ter que sair, a gente vai infelizmente. até às 10. Mas, ó, a gente só vai usar esse protocolo aqui deixa eu ver aqui, ó. Da ansiedade aqui. Claro, a menos que a pessoa procure pontualmente, estou com ansiedade, beleza, mas se não for o caso, que normalmente não é o que a gente atende, né, casos assim isolados, de uma vez só, a gente só vai usar esse protocolo simplificado quando a gente for tratar o TAG. Ou seja, se na entrevista a gente perceber que a ansiedade é mais grave do que a depressão, você está entendendo? Aí a gente usa isso aqui. Agora, se a gente perceber que a pessoa tem síndrome do pânico, a gente vai usar o TDM completo com a etapa 14 e 15. E se a gente perceber que o que predomina, que o que é mais grave na pessoa é a depressão, a gente vai usar o protocolo TDM1 sem a etapa 14 e 15. Entendeu? Então é isso. A gente só vai usar esse protocolo simplificado aqui da ansiedade se a pessoa tiver uma ansiedade que não é o pânico, mas aquela ansiedade crônica. Né? Aquele negócio que a pessoa não dorme, que a pessoa fica cansada, não é aquilo que a gente viu nos vídeos que a gente assistiu logo no começo, entendeu? Aí a gente vai usar esse protocolo simplificado por quê? Porque a orientação do Jacob é essa, ó, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, 3 vezes TDM1, e aí 3 vezes protocolo de ansiedade. Do resto, se não for esse o caso, a gente vai usar só o TDM, com pânico ou sem pânico, né? Aí vai depender do que a pessoa tem, tá? Então, eu acredito que seja isso, né, que o Jacob quis nos passar. Não tem que esclarecer, Karen? Eu acho que acredito que seja por aí, né? Sei que é bom. Muito, muito mesmo, viu? Foi bem legal, eu achei muito interessante essa informação de trabalhar mais a zona calmante ou mais a zona, Isso, né? exato. Mais calmante a ansiedade. Aí a gente consegue, dentro do CDM1, tá direcionando também. Eu achei bem legal as informações, viu, gente? Exato, porque, por exemplo, se a pessoa está com síndrome do pânico, não vai ser um TDM exatamente igual à depressão. A gente vai dar um foco um pouco mais nas camadas superiores, entendeu? Na zona calmante. Sim, para acalmar. Vai fazer alguns movimentos a mais, entendeu? Para justamente calmante, para acalmar. Acalmar essa pessoa. Essa informação eu achei, não tinha ouvido ainda, né? Agora, na depressão, como o foco é fazer com que a energia circule, você percebe como faz sentido? Aí é na zona ativante, que é para a energia circular. Você está entendendo? Então é isso. Achei isso bem interessante. Né? Eu achei muito legal isso. Quem nos trouxe isso aí foi o Jacob, né? Mas aí, cara, tenta entrar pelo menos na semana que vem ainda, porque a gente vai entrar nesse protocolo. Não, eu vou continuar acompanhando, mas como as meninas que estão participando, né, levou essa informação, o pessoal começou a ficar agitado, querendo saber o que mudou, o que não mudou. Sim. Falei, não, eu vou entrar, a gente vai ver, a gente vai conversar, então eu precisava levar alguma informação amanhã. E aí, por isso que eu queria entender.
Achei e aí, muito lá no Chão bacana. também está gravando, né? Aí acho que esse link já vai estar disponível aí o quanto antes, dá para assistir também aqui que a gente está conversando. E a Mas gente assim, já ir pegando os protocolos, né, caso a caso, e isso. já fazendo as alterações que precisam Mas, ser ó, feitas. na semana que vem a gente vai discutir mais a fundo o protocolo, porque, ó, tem umas coisas que diferem, tá? Eu não vou entrar agora porque o horário já passou, vai ficar para semana que vem. Mas, ó, por exemplo, olha só o item 6, ó. Longitudinais gerais em Camargo nas costas para tratar a psissensibilidade, ó. Depois, ó, o item 11, ó. Longitudinais gerais em Camargo na frente para tratar a psissensibilidade. Então, esse tipo de coisa aí, que é uma das diferenças que tem, né? Nem vou entrar agora, porque o tempo já está estourado, mas então tem essas considerações, mas aí na semana que vem a gente discute isso aí com mais profundidade, tá? Gente, Ele eu vou... me trouxe muitas novidades, muitas coisas diferentes, né? Eu falei, Sim. gente, acho que eu não sei nada mais, eu preciso aprender tudo outra vez. Eles estão sempre mudando, né, gente? A gente tem que estar sempre ali, acompanhando, né? E a gente... Eu acho legal, a gente tem que estar acompanhando sempre, sabe o né? que é uma ciência, a ciência muda conforme vai evoluindo. Sim. Então, Nós precisamos acompanhar essas modificações. Gente, o meu povo aqui já está tudo sentadinho me esperando para o evangelho. Ó, Deus abençoe, tá? Tudo de bom para vocês. Você também. Beijo. Também. Ô, Cleide, vem embora logo, Cleide. Tá demorando muito. Tá fazendo falta. Meu amor. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau. Então tá, querido. Bom, então, já tá dando já nosso horário, já passamos até do prazo. Vamos fazer a prece final, então? Fala. Só um comentáriozinho. Com essas novidades, já cheguei lá, assim, não em pânico, né? Mas passando, ó, agora os passos estão mudando, tá? Os meninos estão fazendo curso, tá tudo diferente. Aí já chegamos agitando. Pronto, não é pânico, só assim, ó, tá diferente. Eu tô descobrindo que eu não tô sabendo mais nada. Vamos voltar? Aí, ó, tá chegando, o pessoal tá vendo tudo de novo. Mas a vida é assim, né, Miriam? Né? Um constante aprendizado, né? Quando a gente acha que tem até aquela frase, né? Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Muda tudo. Se você sabe que a direção tá ali, não, já não é mais. Bifurcou tudo. Vamos... Mas que bom, né? Isso significa evolução, né? Que bom que as coisas mudam, né? Não vai ficar sempre a mesma coisa, né? E com certeza, o Jacob ter trazido isso, inclusive informações que está diferente do livro dele, é porque com certeza ele aplicou isso aqui e funcionou, tá? Então ele não ia trazer isso aí se ele não tivesse uma razão. Não, isso através de muita experiência. E outra, como ele falou, né, Neto? Sempre pesquisando os livros dele e voltando, né? É um estudo contínuo. Eu acredito que daqui a um tempo ele pode lançar outro livro de TDM, né? Com as atualizações. Sim. Então, gente, ó, semana que vem, procura entrar, que a gente vai estudar a fundo o protocolo TDM1, tá? Tem várias novidades, vários detalhes ali, então vai ser um encontro bem importante. Neto, os livros com novas inovações, só que a base está lá nos outros livros. Você tem que saber aquela base dos livros anteriores para você entender o atual. Sim. Né? Bom, é muito importante. Então tá, bom, vamos fazer a prece final. Miriam, você faz para a gente, por gentileza, a prece final? Eu faço sim. Eu só... tá tudo ligado. Deixa eu só ligar, não, tá tudo ligado. Já tá. Pai de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui reunidos em seu nome para novos aprendizados. Obrigada, meu Deus, por todos esses amigos que nos acompanham, nos intuindo e nos ensinando. Gratidão sempre, meu Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Amém, Jesus. Amém. Então tá, meus queridos. Então, até a semana que vem, estamos juntos aí, qualquer coisa, estou à disposição. Beijo, é isso, obrigado, meus queridos. Obrigado, Daniel. Gratidão a todos, que Deus abençoe vocês e seus amores. Até a semana que vem, estaremos juntos aí, se Deus quiser. Se Deus quiser e Ele quer. Beijo, meus amigos. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.